Salve família, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a senhora encarando tá ali fazendo umas comprinhas no mercadinho, comprar umas batatas pra gente. E essas imagens que vocês viram aí, elas são do Hospital da Restauração no Recife, aqui em Pernambuco. E elas escancaram a situação do que o nosso país, em geral, o nosso povo passa. É descaso e mais descaso. Você vê como não é compatível uma das maiores verbas, a maior verba política aprovada aí para a campanha, esses caras gastando milhões, mais do que o orçamento que é usado para saneamento e outras coisas essenciais para manutenção da vida, inclusive. Porque saneamento básico é uma coisa essencial. Quantas doenças podem ser geradas ali, o pessoal com contato com água contaminada e etc, né? Fora bactéria, fora insetos, barata e tudo mais que pode acontecer. Mas esses caras acham mais importante dar essas verbas trilionárias para que mesmo aqueles candidatos que sabem que não tem chance nenhuma de ganhar, que é isso que funciona. É exatamente assim que funciona. Aquele candidato, ele sabe que não tem chance nenhuma de ganhar, mas ele quer ir. Por quê? Porque ele sabe que o que vai sobrar das campanhas ali, nota superfaturada e etc, já é o suficiente, já valeu a pena, mesmo que ele não ganhe. Por isso que às vezes, né, gente mais ingênua pergunta, mas por que esses caras ficam se candidatando, sabe aí que não vai ganhar nada? O partido finge que acredita na vitória do cara. Não, a gente tá aqui concorrendo para ganhar e a gente acredita que vai mudar no segundo turno, que vai ganhar, que o povo vai mudar de ideia. Ele sabe que não tem chance nenhuma, mas compensa, ó, por causa disso aqui, ó. Eu e você estamos pagando para esse cara se candidatar, mesmo sem chance nenhuma de vitória. Entende, meus irmãos? É assim que acontece nesse país. Agora eu acho que mais do que honestidade até, mais do que o país apurar mais dinheiro, a situação que poderia resolver a regra, a atitude que poderia realmente resolver isso, era uma só, era uma medida só. Começasse a partir de hoje, usar o exemplo do ex-prefeito de Colatina, o Sérgio Meneghelli, né? Que quando tinha algum problema de saúde, ele ia direto na rede pública, mesmo tendo um salário de prefeito, sendo um homem que tinha condição de frequentar um hospital particular, ele fazia questão de ir para um hospital público, pegava a senha e dizia, não, nem quero que me atendam primeiro do que os outros, eu vou sentar e vou aguardar pela minha vez. Se você visse pai de prefeito, mãe, esposa, filhos em redes públicas e o prefeito fosse lá buscar, como eu e você como cidadão comum, fosse lá buscar e visse o filho sem atendimento, ele que sabe quanto aqueles médicos ali receberam para estar ali e não está faltando médico, eu garanto para vocês que a situação mudaria, meus irmãos. Mudaria para melhor. É só criar uma regra. Homem público tem que usar serviços públicos, somente. Nada de plano de saúde como eles têm aí, vitalício, né? Os caras têm os melhores planos de saúde para frequentar os melhores hospitais do país, tudo particular, rede privada, e ainda vitalício. A gente pagar pelo resto da vida para esses caras e para a família deles. Tá tudo errado, família, tá tudo errado. E é por conta desses erros que essa situação fica assim. Porque eu garanto para você que no dia que esses homens estivessem ali nas filas, sendo vítima de descaso, faltando aspirina, faltando um comprimido feito um dipirona, numa rede pública dessa, e ele soubesse que o pai, a mãe e os filhos estão precisando ali, a esposa, a coisa mudava, meus irmãos, porque aí eles iam para cima e ia ter fiscalização. Mas como aqui no Brasil o poste mija no cachorro, literalmente, né? A pipa empina o menino, você vê que aqueles ainda que tentam fazer uma fiscalização, que tentam ir para cima, fazer o trabalho deles para que são pagos, tipo o Gabriel Monteiro, o que está acontecendo com o cara? Graças a Deus, como eu já citei em outro vídeo, né? A justiça viu a revolta popular e nenhum juiz, meus irmãos, quer ser aquele cara que vai ser lembrado, que vai estar nas páginas aí dos canais principais, de blogs, de internet e tudo mais, páginas de Face. Ninguém quer ter sua cara escancarada lá, com as pessoas criticando e dizendo, olha, esse juiz aqui, ó, proibiu que se faça fiscalização, fulano de tal, da tal vara. Você fosse um juiz, se põe no lugar, você tem um cargo ali, seguro, você é uma pessoa respeitada, né? Aí chega alguém pra você e diz, olha, alguém com força, com poder, escondendo esse cara, e aí você pensa, não, eu vou condenar e tal. E aí você diz, mas quem é o cara? O cara tem milhões de seguidores, as pessoas estão com ele, estão de olho nessa minha decisão. Você teria coragem, meu irmão, de vender algum tipo de sentença? Eu não estou dizendo que é o caso, mas se houvesse, né?
No nosso país não existe isso, né? Não existe isso. Mas vamos dizer que esse juiz, quantas vezes ele iria pensar antes de tomar uma atitude dessa, né? Porque você sabe, é rede podre de televisão. Inclusive, vocês lembram daquele Pix errado que eu falei aqui? Teve um cidadão que recebeu da Rede Globo um pagamento, né? Que a Globo errou esse pagamento. E vários brasileiros já se deram mal com isso. Vai fazer um Pix, erra, aí simplesmente vai atrás do banco e diz: olha, a gente não tem nada com isso. Vá atrás da pessoa, tente descobrir quem é, e a gente não pode nem dizer quem é a pessoa. É isso que você tem de resposta, você cidadão comum. Mas como foi a rede podre, o que é que eles fizeram? De alguma forma, a Globo conseguiu os dados da pessoa que recebeu, foi atrás, a pessoa já tinha gastado dinheiro, tinha comprado uma casa, e aí foi para a justiça, e a justiça determinou que ele tem que devolver o dinheiro à Globo. Me diga, meus irmãos, se a justiça aqui não está funcionando de maneiras diferentes dependendo da pessoa. Eu já disse, aquela faixa que a estátua que simboliza a justiça tem, não é para dizer que ela é cega, não. É para dizer que ela faz a justiça sem olhar quem. Se ela fosse cega, ela não precisava usar uma faixa para tapar os olhos. Concorda comigo? Ela não é cega. Ela faz a justiça independente de quem for. Mas aqui no Brasil, sinceramente, é assim que está sendo feito, meus irmãos? Eu acho que está muito longe disso. Muito, muito longe. De fato, muito longe. E aí a gente volta para aquela tecla de sempre, meus irmãos. Como é que isso pode ser resolvido? Com o despertar das pessoas. Cada vez mais a gente está vendo que a conscientização coletiva, em vários momentos a gente está vendo aí, vários exemplos que está fazendo a diferença, essa conscientização coletiva das pessoas. Quando as pessoas de fato se unem, é por isso que o sistema tem tanto medo e gasta tanto para manipular. Porque se houver conscientização, meus irmãos, não tem como eles fazerem dar esses passos que eles querem dar, principalmente para a implementação da agenda. Você imagina se todo mundo soubesse o que realmente significa privatizações, se as pessoas realmente soubessem o poder que elas têm em mãos, como as coisas seriam diferentes, não é? Esse governador daqui, né, que é o Paulo Câmara, responsável, na minha opinião, direto por uma situação dessa, ele é de esquerda, tá aí apoiando o PT. E é bom a gente sempre destacar isso aqui, porque na hora das eleições, né, esses caras têm um discurso muito bonito, discurso lindo. Quem é humilde e quem se compadece dos problemas da sociedade é eles, meus irmãos. Até porque eles sabem quais são os problemas. Vocês veem que quando eles começam a falar, eles vão mesmo na ferida, né? Todos eles. Sejam um mais para a esquerda, sejam mais para a direita, eles sabem exatamente os problemas que a gente passa. Não resolvem porque não querem. Você vê como foi rápido, né? E comparado aos prejuízos que se tem aqui no Nordeste pela seca, e teve a transposição do Rio São Francisco, e se dependesse dos coronéis do partido do PT, por exemplo, nunca teriam feito, ficava só engromando e usando aquilo ali para ganhar voto. Mas você vê que comparado aos prejuízos, o gasto que se teve ali foi muito barato. Agora, a situação, né, deixar o pessoal precisando, dependente daquilo ali, é muito bom para muitos políticos, meus irmãos. O primeiro cara que começou a fazer a diferença nessa questão, tentar mudar essa situação do nordestino, eu me lembro como hoje, foi o Ratinho, naquele programa Ratinho Livre, né, aquele primeiro que ele tinha. Começou a furar poços artesianos, se juntou com um monte de empresários, pessoas que faziam propaganda lá no canal dele, né, no programa dele, e começaram a furar poço artesiano. Começaram a furar e fazendo, aí foi o governador e disse: olha, vocês estão acabando com o meio ambiente, vocês não podem mais estar furando poço aqui sem a minha autorização não. Proibiu e ponto final. Porque no ritmo que eles iam, abrindo um atrás do outro, o problema com a água ia acabar. Então colocaram como destruição do meio ambiente. E hoje, inclusive, se você for furar um poço artesiano aí na sua casa, você tem que pedir autorização, meu irmão. Na sua terra, né, no seu sítio. Você tem que pedir autorização. Isso demonstra pra gente, meus irmãos, que a última coisa que eles estão pensando, de fato, é no bem-estar das pessoas. E aí vai, desde propriedades privadas até os hospitais públicos. Todos os setores, porque quanto mais o povo precisa, quanto mais o povo depende deles, mais eles têm essas pessoas no cabresto. Isso é que é o mais triste, meus irmãos. O choro de uns é o sorriso de outros, é a alegria de outros. E é por isso mesmo, meus irmãos, que a gente precisa falar desses assuntos. Eu peço a você que entende isso, que compartilhe esse vídeo, que mostre para mais pessoas, para ver se a gente gera esse consenso no meio da população, tá certo, irmãos? Então, compartilhe esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um abraço e a gente segue junto.